Lembrando, né, então, que nosso assunto de hoje é exatamente analisar o primeiro reinado e ver por que ele terminou, né, no decorrer as lutas. Lembrando que Dom Pedro teve que enfrentar lutas, primeiro, para consolidar a independência, com várias rebeliões no sul, no nordeste, no norte do Brasil. Conseguiu submeter todas elas, conseguiu a aprovação da independência, negociando um acordo diplomático com Portugal, apesar que o Brasil teve que indenizar Portugal, e agora enfrenta novamente uma série de revoltas, mas que desconstroem a sua figura, a sua imagem, e ele não consegue permanecer no trono, vindo a abdicar lá em março de 1831. Então, um pouquinho dessa história que a gente vai ver agora na sequência. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo, como brancos, mulatos, pretos, livres e escravos, índios, em um corpo sólido e político. Essas palavras são de José Bonifácio de Andrade Silva, um dos mais próximos conselheiros de Pedro I. A preocupação de Bonifácio era como organizar um país com uma população assim tão misturada, como ele dizia, como integrar índios, brancos, pretos e mulatos, livres e escravos num só povo. Seriam todos brasileiros, com iguais direitos e deveres? Isso é o que nós vamos ver hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como foi elaborada a nossa primeira Constituição, o que ela determinou sobre a organização política do país e quais os cidadãos que podiam votar e se eleger. A gente também vai conhecer os grupos políticos que disputam o poder e as diferentes ideias que eles tinham para o país. Então, você está preparado para saber sobre a nossa primeira Constituição? Vamos lá, fique ligado que a nossa teleaula está começando agora. Oi, você sabe para que serve a Constituição? Para garantir os direitos e estabelecer os deveres do Estado. Para regular os direitos das pessoas. A Constituição serve para reger as leis. Que serve para nortear o comportamento de uma sociedade. E como a Constituição afeta a sua vida? Como ela afeta a minha vida? De várias maneiras. Pelo nosso salário, pelo emprego, pelo custo de vida, por tudo. Ela disciplina meus direitos e garantias individuais. A Constituição garante os meus direitos perante o Estado, perante a polícia, perante todos os poderes, todas as pessoas. Constituição, como você sabe, é o conjunto das leis maiores que governam um país. Outras leis não podem contrariar o que está escrito na Constituição. Por isso que a Constituição afeta a vida de todas as pessoas. Escrever alguma Constituição é uma tarefa muito delicada, principalmente para um país que está começando a existir, como era o caso do Brasil na época da independência. 3 de maio de 1823, a Assembleia Constituinte se reúne no Rio de Janeiro. Advogados, juízes, religiosos, militares, alguns poucos médicos, proprietários rurais e funcionários públicos se juntam para escrever a primeira Constituição do Brasil independente. Na primeira Assembleia Constituinte, há grupos que defendem posições opostas. O grupo mais fraco, o dos democratas, luta pela diminuição do poder executivo. Eles querem que o imperador jure obediência à Constituição e que o poder legislativo, ou seja, o parlamento, seja o poder principal, porque representa a vontade da maioria. Alguns membros desse grupo, como Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, que tiveram uma ativa presença no movimento da independência, estão nesta época presos ou exilados. Um outro grupo forte e bem organizado, liderado por José Bonifácio, tem medo da democracia. O grupo de Bonifácio teme que o poder legislativo, formado por deputados eleitos nas províncias, não tenha força para garantir a unidade do território.
Para governar um país tão misturado, como dizia Bonifácio, seria melhor que o poder se concentrasse nas mãos fortes do imperador. As desavenças entre a Constituinte e o imperador foram crescendo. Os deputados queriam reduzir as atribuições do imperador. Não aceitavam, por exemplo, que Dom Pedro I tivesse o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. Nesse ponto, até mesmo José Bonifácio rompeu com o imperador. Foi então que Pedro I se aproximou cada vez mais do meio militar, onde os portugueses tinham grande influência. Em novembro de 1823, a disputa entre os dois poderes acabou com a Constituinte, que foi fechada por tropas militares. Muitos deputados foram presos, inclusive Bonifácio. Dom Pedro convocou um conselho de 10 membros para elaborar a Constituição Imperial, que foi outorgada em 25 de março de 1824. Por favor, você sabe a diferença da Constituição que foi feita em 1824, que foi outorgada, e a que foi feita em 1988, que foi promulgada? Não sei. Não lembro. A primeira foi imposta e a segunda foi, inclusive, determinada pela vontade dos constituintes. Uma Constituição é aquela que é imposta pelo regime e a outra Constituição é aquela que foi objeto do Congresso Nacional e foi aprovada. Não sei. A diferença, para quem não sabe, é a seguinte: a Constituição de 1824 foi outorgada, porque ela não foi feita pela Assembleia Constituinte. Já a Constituição de 1988, como você deve lembrar, foi elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso a gente diz que ela foi promulgada. Constituição Política do Império do Brasil, jurada a 25 de março de 1824. Bom, você pode consultar a Constituição de 1824 em qualquer biblioteca. Lá, você pode ver que, pelo artigo 3º, o Brasil se tornaria uma monarquia hereditária e constitucional. Ou seja, o imperador, que deveria governar de acordo com a Constituição, passaria o trono a seu filho mais velho. O imperador era o chefe do governo, ou seja, ele exercia o poder executivo. Mas, além disso, o imperador tinha outro tipo de poder, o chamado poder moderador. Essa era uma ideia do pensador francês Benjamin Constant. Os livros desse pensador influenciaram Dom Pedro e muitos políticos da época. Acima dos outros poderes, o poder moderador era um poder pessoal do rei ou do imperador, que tinha o direito e o dever de intervir nas questões mais sérias de interesse nacional. Vamos ver o que diz a Constituição que criou o poder moderador. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Será que todo brasileiro tem poder político? Vamos ver. Oi, você tem poder político? Sim, poder político, meu poder político seria o poder de voto. Eu acho que todos nós temos, em certa parcela, poder político, uma vez que nós estamos numa democracia. Não, ainda não. Você vota? Voto. Voto. Quem vota tem o poder de escolher os políticos que vão estar no poder. Na época do Império também era assim. É claro que o imperador não era eleito, mas os deputados e senadores eram sim. Na época do Brasil Imperial, quem podia ser eleito e quem podia ser eleitor? Escravos, índios, mulheres, menores de 25 anos, criados de servir e todos aqueles que tivessem uma renda anual inferior a 100 mil réis não podiam votar nas eleições primárias, quando eram escolhidos aqueles que teriam o direito de eleger os deputados e senadores. Para ser candidato nessas eleições primárias, precisava ter uma renda de 200 mil réis e não ser liberto. Agora, para ser candidato na segunda etapa, ou seja, para conseguir ser deputado ou senador, era preciso ter uma renda de 400 mil réis, ser brasileiro e católico. Complicado, não é? Bom, o que se sabe é que no Império o direito à cidadania política foi muito restrito e a grande maioria da população não podia votar. Dar a só uma pequena minoria o direito de participar do processo político eleitoral foi uma das soluções para impor a ordem num país, como dizia José Bonifácio, tão misturado. Por isso, os grupos políticos que disputavam o poder no Império representavam somente a elite.
Com a morte de Pedro I em 1834 e a repressão aos radicais republicanos, a luta política ficou reduzida a dois grupos, os regressistas e os progressistas. Regressistas eram aqueles políticos que queriam o regresso, ou seja, a volta da centralização política, com o fim da autonomia das províncias dada pelo ato de 1834. Achavam eles que essa autonomia das províncias favorecia as rebeliões que ameaçavam a unidade nacional. Defendiam ainda a volta da autoridade imperial, cuja ausência seria a causa maior da anarquia e da desordem do período regencial. Em 1838, o líder regressista Bernardo Pereira de Vasconcelos fez um importante discurso na Câmara dos Deputados. Fui liberal. Então, a liberdade era nova no país. Estava nas aspirações de todos. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então corria risco pelo poder, corre risco pela desorganização e pela anarquia. Quero salvá-la. Por isso, sou regressista. Os progressistas, por sua vez, defendiam a descentralização política. Apesar disso, foram eles que encaminharam a proposta de antecipação da maioridade de Pedro II, que no dia 23 de julho de 1840, aos 14 anos de idade, prestou juramento frente à Assembleia Geral como segundo imperador do Brasil. A inexperiência política do jovem imperador fazia com que ele ficasse nas mãos de servidores que lhe eram mais próximos. Passaram-se apenas 2 anos até que os liberais, afastados do governo, promovessem revoltas em São Paulo e Minas Gerais, duramente reprimidas pelas Forças Armadas. A derrota das rebeliões liberais marcou a vitória política dos conservadores. Sabe o que isso significou? Maior centralização do poder nas mãos do imperador e maior rigor na imposição da ordem. Pouco a pouco, a estrutura política conservadora iria se impor. 1850. O país entrou numa fase de estabilidade política com base no projeto conservador. Os políticos conservadores são os grandes proprietários de terra da província do Rio de Janeiro. Muitos deles são advogados formados na Universidade de Coimbra, em Portugal. E isso faz com que eles tenham determinada visão de como deveria ser o novo país. Para eles, a centralização política e administrativa imposta a ferro e fogo é a garantia da manutenção da unidade territorial e da ordem social. Para evitar que desavenças políticas entre liberais e conservadores pudessem gerar outras rebeliões, é adotado em 1847 o regime parlamentarista copiado do modelo inglês. No parlamentarismo, o Conselho de Ministros é chefiado pelo primeiro-ministro indicado pelo partido que tivesse mais representantes na Câmara. Você deve estar se perguntando, e o imperador, ele não manda em nada? Ao contrário, lembre-se que Dom Pedro II continua tendo poder moderador. Ele está acima de todos os outros poderes. Todas as vezes em que o Ministério e a Câmara se desentendem, o imperador pode dissolver a Câmara, convocar novas eleições ou então demitir o Ministério e pedir ao partido majoritário que aponte novo primeiro-ministro. Oi, você sabe dizer o nome de um país que tem um primeiro-ministro? É o Japão? Inglaterra. É o caso da Inglaterra, do Japão, da Suécia e da Espanha. Outros países são repúblicas, como a França, a Alemanha e a Itália. Em todos eles, porém, quem governa o país não é o rei ou o presidente, e sim o primeiro-ministro, indicado pelo partido que ganha as eleições. No Brasil, em 1993, houve um plebiscito para que o eleitorado opinasse se queria a substituição do presidencialismo pelo parlamentarismo. Ganhou a manutenção do presidencialismo por uma grande margem de votos. Com o parlamentarismo, as elites políticas imperiais conseguiram impor uma certa ordem ao país. Dominaram os levantes populares e afastaram o fantasma da desintegração territorial. Depois da turbulência das 3 primeiras décadas de país independente, o Brasil entrou numa fase de estabilidade política. Bem, do ponto de vista interno, a casa estava arrumada. Mas e as relações do Brasil com o exterior?
esse é um assunto que fica para a nossa próxima teleaula. Hoje, a gente vai ficando por aqui com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a história da primeira Constituição brasileira. Você viu que essa Constituição foi outorgada, isto é, ela foi imposta ao parlamento pelo imperador Dom Pedro I. Você também aprendeu que a cidadania política, na época do Império, era muito limitada. Só os membros da elite econômica e da nobreza podiam se candidatar. Finalmente você viu que depois de muitas dificuldades, o Brasil entrou numa fase de estabilidade política com a adoção do parlamentarismo. Na próxima teleaula, vamos ver de que maneira a ex-colônia portuguesa, escravista e mestiça ia entrar no mundo dito civilizado. Novos desafios, novas soluções. Até lá. Beleza, pessoal? Retomando então, o que a gente pôde ver aí, principalmente do que trabalhamos na primeira aula, foi a questão relacionada à elaboração da Constituição. Como eu havia dito para vocês, havia uma série de divergências nesse processo, mas houve também exatamente essa questão da interferência de Dom Pedro, que acabou impondo a sua vontade. Só que, como o próprio desenvolvimento da aula mostrou, ele não fez isso sem nenhum tipo de apoio. Ele teve sustentação, num primeiro momento, da própria elite portuguesa que ainda existia no Brasil, e num segundo momento, das próprias elites brasileiras que também viam essa centralização do poder como algo positivo, como algo que podia garantir a eles exatamente a sua permanência no poder, a sua influência frente aos outros momentos aí da própria organização política. Só vou fazer a chamada dessa aula e já voltamos com o nosso conteúdo. A Amanda estava, mas sumiu. O Anderson está aí. A Ana está. Daiane está. O Eduardo está. O Enzo também. A Estela também. A Evelyn também. Igor também está, e duplamente. A Giane não voltou. O João Pedro está. A Luana também. Maria Eduarda também. Marina, você está aí, Marina? Marina. Preciso vê-la. O Rafael está e a Renata está. Então, Marina, só dê um sinal de vida aí, senão eu não posso te dar presença. O Anderson, eu vi que a cadeira está, o Anderson deu uma saidinha, né? Então, pessoal, rapidinho aí, só retomando, então, o que a gente acabou de ver, vocês viram que o vídeo ele já foi abrangendo a questão política, não apenas no primeiro reinado, mas também já fez referência a essa segunda parte que nós temos aí na página 8, que é a questão do período regencial, e depois também já analisou as disputas políticas, o processo de alternância política que vai acontecer durante o chamado segundo reinado. Ele fala do parlamentarismo, né? Mas é bom lembrar que o parlamentarismo brasileiro é o que se chama de um parlamentarismo às avessas, né? Uma vez que o poder ele é concentrado muito mais nas mãos do imperador do que propriamente nas mãos do grupo político. Tudo ainda depende da vontade do imperador e é ele que define o que pode e o que não pode se fazer nesse período. Marina, você está por aí, Marina? Continuando, então, vocês podem pegar a sua apostila lá na página 8, até aqui. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário com relação ao documentário que nós acabamos de ver? Algo que tenha resultado em dúvida aí? Vocês viram que tem um momento no documentário que ele é extremamente importante,
até pensando que nós estamos num ano político, né? Viram que a repórter pergunta às pessoas se elas têm ou não poder político. E várias pessoas não têm noção do seu papel dentro de um sistema político democrático, né? A pessoa tem direito ao voto e ela não consegue perceber que esse é o principal poder político que o indivíduo tem dentro de uma sociedade. Eu lembro de já ter perguntado isso, né? E a grande maioria de vocês, apesar de ter direito a votar nessa eleição, poucos de vocês fizeram título, né? Só lembrando, levanta o dedo aí, assim, quem fez título de eleitor, quem vai poder participar dessa eleição. 1, 2... Oi? Esqueceu? São só 2 de vocês? E, na realidade, todos vocês já têm 16 anos, né? Na realidade, todos vocês já teriam direito ao voto e poucos de vocês vão participar de uma eleição que é extremamente importante, né? Que vai dirigir aí os destinos do nosso município pelos próximos 4 anos. Então, essa é uma questão que é importante a gente, como cidadão, né? Fazer parte desse processo de escolha, tá? É uma questão que nos dá, esse é o nosso direito político dentro de uma sociedade democrática. E é exatamente com a nossa participação que nós conseguimos ter, vamos dizer assim, um papel mais significativo, né? Nós podemos ser personagens que ajudam nessa definição. Lá no Império... Professor? Oi? Amanda mandou que ela está sem internet. Ok. Beleza. Achei estranho que ela tinha sumido aqui. Mas, de uma maneira geral, então, a Marina voltou, seja bem-vinda. Então, assim, dentro desse contexto, o voto ele tem um papel muito significativo. Lá no Império, esse voto ele era um privilégio de uma minoria, né, de uma elite. Vocês viram que a renda anual para poder ser eleitor de primeira instância era de 100 mil réis. Para ser eleitor da segunda instância, no chamado colégio eleitoral, ou ser candidato a deputado, renda mínima de 200 mil réis. E para poder ser candidato a senador, renda de 400 mil réis. Então, essa era uma renda exclusiva aí de menos de 2% da população brasileira do período. Com outro detalhe, também tinha uma proibição, mesmo que o indivíduo tivesse uma renda de 100 mil réis, mas ele fosse um antigo escravo, né, um liberto, ele não poderia ser candidato, porque também havia essa questão, esse preconceito. Você não poderia ser eleitor se você tivesse sido escravo anteriormente. Mesmo que tivesse obtido a sua alforria e tivesse a renda mínima, você não poderia ser candidato por ter essa origem como escravo. Vamos falar um pouquinho, então, da questão regencial. O que aconteceu lá com a abdicação do Dom Pedro I? A Constituição dizia que, se o imperador, por qualquer motivo, deixasse o trono e o herdeiro fosse menor de 18 anos, teria que ser escolhido um regente para governar em nome desse herdeiro do trono. A primeira prerrogativa lá na Constituição dizia que deveria ser escolhido um primo ou um tio do imperador, do herdeiro do trono, para governar em seu nome. Esse primo ou tio deveria ser maior de 25 anos. Ora, o único tio, vamos dizer assim, próximo, que poderia herdar o trono, que tinha essas qualidades, era o príncipe Dom Miguel. Mas o Dom Miguel era exatamente o mesmo que tinha usurpado o trono lá de Portugal, que o Dom Pedro tinha abdicado em favor da sua filha Maria da Glória, que na época que recebeu o trono tinha apenas 11 anos de idade. Então ela não podia governar e ele tinha sido já nomeado regente lá em Portugal e tinha usurpado o trono. Então não iam dar o trono aqui para o Dom Miguel aqui no Brasil. Por isso
a Constituição dizia que se não houvesse um primo ou um tio, a Assembleia deveria formar uma regência trina por membros da própria Assembleia. Na época, a Assembleia estava dissolvida pelo Dom Pedro I. Então, os antigos deputados eleitos, eles não estavam reunidos. E aí, até você reunir representantes de todas as províncias, naquela época, com as dificuldades de comunicação, com as dificuldades de transporte, ia demorar muito tempo. O Brasil viraria uma anarquia sem governo. Por isso, alguns deputados que estavam no Rio de Janeiro se reuniram e formaram o que ficou conhecido como uma regência trina provisória, que é o que vai governar o Brasil por alguns meses. Depois, sim, os deputados conseguem se reunir e elegem a chamada regência trina permanente. O que apareceu muito nesse período, então? O texto falou aí dos liberais e dos conservadores já lá no período do Segundo Reinado. Mas nesse momento histórico, quando o imperador Dom Pedro I renuncia, são 3 os grupos políticos que aparecem. Os chamados restauradores, também chamados de caramurus, porque era formado majoritariamente por portugueses. O que queria esse grupo de restauradores? Eles queriam a volta de Dom Pedro I ao poder. Então, é um grupo que tem curta duração, né? Ele dura aí de 31 até 34. Por quê? O que acontece em 34? Dom Pedro I morre. Com a morte de Dom Pedro, já não tinha mais razão de existir um grupo político chamado restauradores, que não tinha mais como trazer Dom Pedro I de volta ao trono. Então, o grupo dos restauradores, ele dura apenas esse período aí de 31 a 34. Os outros 2 grupos, eles são mais longevos e são os que, de fato, vão influenciar a política brasileira durante o período da regência. Quem eram esses outros 2 grupos? Os chamados liberais exaltados, formados aí, na sua grande maioria, por membros da classe média urbana e por oficiais do Exército, e que queriam a descentralização do poder político. Esse grupo dos liberais exaltados é o que vai formar mais adiante o Partido Liberal. Por quê? Porque é aquele que defende a autonomia das províncias. E durante o período regencial, eles vão conseguir, principalmente, a formação das chamadas assembleias provinciais. Então, vão garantir uma relativa autonomia das províncias e lá, quando começa o Segundo Reinado, que volta a centralizar-se o poder nas mãos do imperador, esse grupo vai continuar defendendo uma relativa autonomia das províncias. Já o segundo grupo, os chamados liberais moderados, eles eram formados, na sua grande maioria, também por pessoas da classe média urbana, por oficiais do Exército, mas principalmente vai ser formado aí pelos grandes proprietários rurais que querem a manutenção da escravidão, querem a manutenção da monarquia como forma de garantir aquele modelo de sociedade que o Brasil tinha no período. Ou seja, são os defensores principalmente da chamada plantation. Esse grupo de liberais moderados depois vai formar o chamado Partido Conservador. Então, durante o Segundo Reinado, nós teremos os liberais e os conservadores, que muitos dizem que são farinha do mesmo saco, ou seja, são a mesma coisa, mas o que diferencia um do outro é que os liberais defendem maior autonomia das províncias. Os conservadores são partidários de que o poder fique nas mãos do imperador, exatamente porque eles veem o imperador como garantia da manutenção do latifúndio, como garantia da manutenção da escravidão e daquela economia agroexportadora. Vocês viram que nos liberais exaltados, você tem classes médias urbanas. Esses já começam a defender, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, uma industrialização, uma diversificação da economia, a adoção do trabalho assalariado em substituição à escravidão. Então, por isso, você terá algumas diferenças entre liberais e conservadores, apesar de serem todos apoiadores do império. Todos querem a manutenção da monarquia, mas de uma forma
uns com certa autonomia provincial e outros com centralização do poder, de fato, nas mãos dos grandes proprietários. Grandes mudanças que vão ocorrer durante o período regencial, principalmente as chamadas reformas constitucionais, que eles chamam naquele período de atos adicionais. Então, por exemplo, um dos atos adicionais que acontece nesse período é a substituição da regência trina pela regência una. Isso aconteceu durante o período regencial, com a aprovação desses atos adicionais. Então, um desses atos muda a regência de trina para una. O segundo ato adicional é o que cria as chamadas assembleias provinciais, dando exatamente aos representantes das províncias o direito de eleger deputados provinciais, né, uma espécie de deputados estaduais, se nós compararmos com hoje, e ao mesmo tempo permitiu a questão da eleição do regente uno com um mandato de 4 anos. Então, é uma experiência republicana dentro do império, né? Apesar de não se ter abolido a figura do imperador, mas o período da chamada regência una, ele é chamado por alguns escritores aí da história do Brasil de uma experiência republicana, exatamente porque os deputados podiam escolher aí o regente. Mas é uma experiência de curta duração, né? Todos nós sabemos que as assembleias provinciais, elas logo vão ser, vamos dizer assim, substituídas por parte dos governantes por uma centralização maior do poder, quando o padre Diogo Antônio Feijó deixa a regência e o Pedro de Araújo Lima sobe ao poder, a restauração ela vai se estabelecer e a partir disso vamos ter aí um processo de controle do poder nas mãos desses regentes e depois do próprio imperador. Então veja bem, só para finalizar essa primeira introdução aí ao período regencial, o que nós temos então? A adoção de uma regência porque o imperador abdicou e deixou no seu lugar uma criança de 5 anos. E posteriormente toda uma fase muito instável, né, com dezenas de revoltas, exatamente porque a regência não consegue ter o controle total do poder. Mas isso a gente finaliza, as revoltas a gente verá após a semana de recuperação. Na sexta-feira eu faço uma revisão do módulo 1 para vocês, para quem for fazer a prova de recuperação já ter essa questão do conteúdo. E aí, na outra semana, nós temos a semana de provas de recuperação. Beleza? Volto a falar com vocês na sexta. Tenham uma boa semana e até lá. Tchau.